Alô, alô, quarentenadinhos e quarentenadinhas, tudo certo com vocês? Todo mundo aí surtando com isolamento social? Como é que vocês estão lidando? Vocês já viram Iluminado? Então, Iluminado é um filme de terror. Não sei se menor de 18 pode assistir não, meu povo, também na realidade. Mas o vilão do filme é qual? Isolamento social. Quando vocês tiverem 18, assistam, vai ser legal. Hoje, a gente está aqui para completar, né? Na última aula, a gente teve os helênicos. O que é a felicidade, como atingir a felicidade e etc. Hoje, a gente vai começar uma outra matéria, uma matéria nova, que é filosofia medieval. Filosofia da Idade Média. Ou então, como ela também é conhecida, a patrística. A patrística, ela é uma filosofia basicamente feita nas igrejas e tal, então ela se preocupa muito com a eclesia, a eclesiástica, daí que vem esses termos da igreja e etc e tal. A eclesia é a comunidade dos justos, que é a igreja, aonde se desenvolveu a filosofia patrística. Mas enfim, vamos voltar para cá. A filosofia medieval ou patrística. Voltando. A filosofia medieval ou patrística, ela se preocupa com vários temas. As pessoas costumam chamar a Idade Média de Idade das Trevas, mas para a filosofia não foi. Muita coisa foi produzida, muita coisa foi pensada, dilemas, boladões, que a gente fica até hoje bolado. E ela vai se preocupar, por exemplo, com alguns desses temas aqui. Esses aqui são exemplos dos temas mais importantes debatidos durante o medievo, durante a Idade Média, lá pelos filósofos medievais, pela patrística. Alguns dos temas são, por exemplo, o livre-arbítrio. A gente tem liberdade, livre-arbítrio para escolher as coisas? Ou já está tudo decidido, determinado? Se Deus já sabe com a onisciência dele o que você vai fazer amanhã, quer dizer que já não está pré-determinado o que você vai fazer? Ele já sabe o que você vai fazer. Outro tema da filosofia medieval é a relação entre fé e razão. Hoje em dia a gente vê fé e razão como coisas bem separadas, né? A ciência e a religião, e eles não se misturam muito bem, até brigam, tipo, o cientista fica falando mal da religião e o religioso fica falando mal do cientista. Mas na Idade Média, a maior parte dos filósofos, por exemplo, busca de determinada maneira justificar racionalmente a existência de Deus, por exemplo, as questões da alma, do livre-arbítrio, em grande parte justificar racionalmente, porque a igreja está em expansão. Então ela precisa de um argumento universal, um argumento racional que qualquer ser humano consiga entender e pensar e chegar a essa conclusão. Então, na Idade Média, muita gente não achava que fé e razão eram coisas opostas. Vão tentar explicar racionalmente a existência de Deus e tal, mas a gente vai ver isso melhor. E a questão, como a gente já falou daqui, né, da existência de Deus. Deus existe? Não existe? O que é Deus? O que eu posso chamar de Deus? Ou então outro tema, por exemplo, a onipotência de Deus. Deus pode fazer uma pedra tão pesada que ele não consiga levantar? Pode, ele é onipotente. Ele pode fazer o que ele quiser, pode fazer uma pedra pesadona e ele não conseguir levantar. Deus pode levantar a pedra que ele não consegue levantar? Pode, porque ele é onipotente. Então, vai refletir sobre esses temas também, o tema da existência de Deus. Quais são as propriedades, o que nós podemos entender por Deus e etc. E também o problema do mal. De onde vem o mal? Se Deus é bom, por que existe o vacilo? Por que a vida tem problemas? De onde que vem a miséria, o desespero e etc. Vou dar um exemplo maneirinho aqui, galera. Chablau, olha o corte, a edição de cinema, o futuro, meu povo. Vamos continuar. Vou passar aqui um dilema para ver se vocês pensam que nem medieval, vocês estão na vibe lá da época do medieval e tal. Um dilema clássico de uma escola, né, medieval que se chama Escola de Salamanca, que era na Espanha, um bando de padres que ficava discutindo determinados temas. Vamos ver se vocês pensam que nem medieval. A Escola de Salamanca propõe o seguinte problema, o problema do porco. Porco mesmo, tipo... Porco. Desenho bem, mas é um porco. O que acontece? O porco tá com fome e sede.
Ao mesmo tempo, ele está tanto com fome quanto com sede. E aí, de um lado, tem comida, do outro lado tem bebida, água. E tá os dois à mesma distância dele. O que o porco faz primeiro? Ele primeiro bebe água ou primeiro come? Aonde que o porco vai primeiro? Ele está com fome e sede, nem mais com fome, nem mais com sede. Está igual com fome e sede. E está a igual distância da comida e da bebida. Então, tipo assim, ele não pode ir num outro que está mais perto, por exemplo. Tá os dois igual distância. O que o porco faz? 2 segundos para vocês pensarem. 1, 2, quem quiser pode pausar, continuar pensando. A resposta para o padre é o seguinte: o porco vai primeiro na comida? O porco vai, para criar suspense isso, primeiro na água? Ele faz o quê? Para a escola de Salamanca, o porco morre. Quem respondeu o porco morre acertou, meu povo? Alguém respondeu que o porco morria? Será? Tá na hora de pensar, você tá com a saúde mental, beleza, é isso. Tu tá meio psicopata aí, tu imaginou mesmo que o porco ia morrer? Bolado. Por quê? Porque o porco não tem livre-arbítrio. Ele não é um ser humano, só os seres humanos têm livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio só para os seres humanos. Então, se o porco está com 2 instintos, fome e sede, instintos naturais, ele não pode escolher. Ele não tem a liberdade de livre-arbítrio para poder escolher se ele come ou bebe água. E aí, se ele está igual, com fome e sede, ele buga, porque ele não consegue escolher. Aí ele morre. Isso mostra o quê? Mostra que os padres da escola de Salamanca nunca tinham criado porco? Mostra também. Mas o que mostra principalmente? Como que o problema do livre-arbítrio é um problema central nessas discussões. Como que o problema da liberdade, quando que nós somos livres, na faculdade de escolha, quando a gente tem o poder de escolha e etc. Enfim, parabéns para quem acertou. Preocupante, mas parabéns. Vamos continuar então. O primeiro brother que a gente vai ver da patrística, da filosofia medieval, é o brother que chama Santo Anselmo. Santo Anselmo vai discutir vários bagulhos, né? Só que como que é para ser um videozinho mais curto, para facilitar aqui a nossa vida, eu vou direto e só em alguns pontos, para facilitar a gente. Santo Anselmo vai aqui, eu selecionei o que ele vai dizer sobre a relação da fé com a razão. Como assim a relação da fé com a razão? Para o Santo Anselmo, a gente precisa primeiro crer para depois compreender. Se você não crê, você nunca vai entender aquela coisa. O que ele quer dizer com isso? Que não adianta só apresentar as razões, não adianta só você compreender. Você tem que ter fé, você tem que acreditar antes de entender. Eu posso explicar para vocês 1 milhão de vezes, eu posso dar para vocês 1 milhão de razões, mas enquanto você não tiver naquela vibe, enquanto aquilo não for uma crença sua, você não vai acreditar. Você não vai ver aquilo como óbvio, você não vai ver aquilo... A pessoa pode te apresentar várias razões, mas enquanto não estiver presente lá no seu espírito, enquanto você não crer, você não vai compreender, você não vai entender. Eu posso te apresentar inúmeras razões, te explicar de inúmeros jeitos, mas enquanto aquilo não aparecer para você, enquanto aquilo não parecer lógico para você, enquanto você não crer naquela coisa, você não consegue compreender. Não vai aparecer para você, não vai ser verdade para você. Então você precisa crer primeiro para depois compreender. Enquanto você não crê, você não consegue compreender. Enquanto você não tem aquilo presente no seu espírito. Ok. O que mais o Santo Anselmo fala? O Santo Anselmo fala um bagulho muito bolado, meu povo. A aula de hoje é como? Filosofia medieval, né? Filosofia medieval trata de uns temas cabuloso, polêmico, bolado e tal. Aí vocês vão olhar pra minha cara no vídeo e me perguntar assim, mas professor, Pedro, você acredita em Deus, professor? Quem que tá certo? Existe, então, Deus, professor? Olha, se a filosofia deu certo, se ela, tipo assim,
se entrosou legal, ela vai gerar muito mais dúvidas, vai mostrar que a coisa é muito mais complicada do que exatamente dar respostas. Então vocês vão olhar para mim querendo várias respostas, se eu acredito ou não, o que é para mim. Bem, o que eu posso dizer para vocês, por exemplo, eu era muito mais certo da vida antes de fazer faculdade de filosofia. Eu era grunge, rock and roll e tal, quando eu era jovem, e eu tinha certeza de que não existia Deus, eu era muito ateu. Depois de fazer a faculdade de filosofia, eu já não sei mais tanto, eu já tenho dúvidas. Será que é mesmo? Será que não existe? Porque tem uma galera que fala uns troços tão bolados que você fica na dúvida legal. Pelo menos você vê que o problema é mais complexo, não é simples de responder com existe, não existe, é complexo a coisa. Então vamos lá, essa daqui é uma prova da existência de Deus que Santo Anselmo dá. Qual é a prova que ele fala? Ele fala que Deus é o maior ser sobre o qual ele pode pensar sobre o qual ele pode pensar. Olha, aparentemente isso daí não prova nada, né? Mas vamos ver, vamos analisar esse pensamento cabuloso do brother Anselmo. O que ele quer dizer com o maior ser? Ele está dizendo o ser mais perfeito, o ser mais bolado, o ser mais poderoso, o ser mais pi do universo. Não pode falar palavrão, meu povo. Se eu falar, inclusive, vocês censurem aí, botem um pi, pausem o vídeo. Ok. Se Deus só existisse na nossa imaginação, se Deus fosse uma invenção da sociedade, mas não existisse na realidade, se Deus existisse só dentro da nossa cabeça, fosse imaginário, não existisse de verdade, ele seria inferior a um ser tal qual ele, um ser que tem as mesmas características de Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, mas que não existisse só na imaginação, que não fosse só ficção, que existisse de verdade. E como eu disse que Deus é o maior ser, é o ser mais perfeito, ele, sobre o qual eu posso pensar sobre, ele tem que existir. O ser mais perfeito envolve a existência. A perfeição envolve a existência, porque aquilo que não existe é menos bolado do que aquilo... Perdão, aquilo que não existe é menos bolado do que aquilo que existe. Aquilo que só existe na minha imaginação é menos... O soco da minha imaginação é menos bolado do que um soco real que eu vou levar. E como eu estou dizendo que Deus é o ser mais bolado, mais perfeito, o ser mais bolado tem que existir. Porque se ele só existe na minha imaginação, ele não é o ser mais bolado que eu posso pensar. Porque eu posso pensar num ser tão bolado quanto Deus que exista de verdade. Então, o ser sumamente perfeito tem na sua natureza a existência. É obrigatório existir. Porque se ele não existir, ele não é o ser sumamente perfeito. Ele não é o ser mais bolado. Eu posso pensar num ser mais bolado do que ele. Então, se Deus é o maior ser sobre o qual eu posso pensar sobre, ele não existe só na minha imaginação. Ele existe de verdade. Porque se ele existir na minha imaginação, ele não é o cara que eu tô falando. Ele não é Deus. Deus é o ser mais bolado que eu posso pensar sobre. Ok. Quem não entender, meu povo, suavão, manda mensagem, a gente discute depois, eu mostro com figurinhas, desenhos melhores do que esse eu fiz aqui. Eu conheço designers. Conheço. Vamos continuar. Próximo brother que a gente vai ver é o Santo Agostinho. Santo Agostinho, eu selecionei aqui uma parte dele que ele vai falar sobre a relação de fé e razão também. A gente viu aqui que para o Anselmo, a relação de fé e razão era qual? Primeiro você tem que ter crença para depois compreender. Se você não crê naquilo, se aquilo não é evidente para você, você não adianta explicar para a pessoa que ela não vai entender. Ela não vai ter aquilo presente como verdade para ela. Já o Santo Agostinho vai falar o seguinte, que ele crê em tudo que ele entende. Tudo que eu entendo, eu boto fé. Mas nem tudo que ele crê, ele também entende. Ele entende. Como assim? Pensa só. Vocês botam fé, vocês creem no sistema financeiro mundial. Vocês botam fé na medicina.
Mas vocês entendem como funciona o sistema financeiro mundial? Vocês conseguem me explicar como que funciona derivativo de ação? Vocês conseguem me explicar como é que a vacina age lá na mitocôndria? Não consegue, meu povo. Então vocês não compreendem como funciona a medicina, mas vocês creem na medicina. Ora, essa crença Agostinho vai chamar de fé. Para Agostinho, nós agimos mais baseados em atos de fé. Nós cremos que o sistema financeiro mundial, ninguém, por exemplo, nega que recessão piora as vidas das pessoas, salário, a gente acha que ele interfere na nossa vida o tempo todo, mesmo sem a gente saber como ele funciona, mesmo sem a gente compreender bem. Se a gente vivesse só baseado no que a gente compreende, no que a gente consegue explicar, a gente não ia conseguir viver. Se a gente cresce só no que a gente conseguisse explicar, a gente não ia nem levantar da cama. A gente tem fé em várias coisas que a gente não compreende como age, mas a gente tem fé que é verdadeira, a gente crê que é verdadeira. Então, nesse sentido, pro Agostinho, a fé é uma coisa indispensável. A gente age com fé na maior parte dos nossos dias. A gente tem fé que o nosso namorado ama a gente, que a nossa namorada curte a gente. Por quê? Porque a gente não sabe o que ela está pensando. A gente não tem como ter a certeza. Então a gente age com fé, a gente age com crença. A crença, então, a fé, me permite acreditar, me permite crer num número maior de coisas do que a razão. A razão só me permite crer naquilo que eu consigo explicar. A fé me permite crer em muito mais coisas. E nós agimos mais, então, por atos de fé do que por atos de razão. Beleza, viu só? Pro Santo Agostinho, a fé é superior à razão. A gente poderia, talvez, falar isso. Porque é a fé que permite fazer a gente viver. Isso aqui, meu povo, é um pequeno parênteses e OBS, que só de curiosidadezinha, coisa e tal. Cristão, né? Cristão, pô, se amarrava em queimar livro. Queimou livro de vários filósofos e tal. E então, durante muito tempo, só nas bibliotecas árabes do Oriente Médio, da Pérsia, desses picos malucos assim do norte da África, é que é onde se tinha guardado os textos dos filósofos tradicionais. Então, por exemplo, diz-se que até o século IX, só os árabes conheciam Aristóteles. Até o século IX, até 800, por exemplo. Só, os árabes que tinham, porque na Europa tinha desaparecido. Então, só os árabes que estudavam os gregos clássicos. E aí a gente tem, eu trouxe esses dois filósofos, que nós ocidentalizamos até o nome deles. Averroes, por exemplo, e Avicena. São dois filósofos também que a gente cristianizou. Porque Averroes se chamava Al-Verroes. Al, que é esse, Al Jazeera, esse Al. Mesma coisa Avicena, era Al-Vicena, entendeu? Eles eram árabes, mas a gente até ocidentalizou o nome deles. Então os árabes têm uma contribuição muito forte na filosofia, e na filosofia medieval então nem se conta. Ok, por fim, a gente vai ver o último brother, que chama São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele vai dar 5 vias, ou então 5 provas da existência de Deus. Ele vai provar com 5 argumentos que Deus existe. Quais são esses 5 argumentos, essas 5 vias da prova da existência de Deus? Primeiro argumento, primeira prova que Deus existe é que Deus é o primeiro motor imóvel. Complicado? Vamos ver. Para tudo se mexer, algo tem que ter uma energia, algo tem que ter um motor. Como assim um motor? O meu braço, a não ser que eu tenha alguma doença, mas aí a doença é o que está movendo o meu braço. O meu braço, para se mexer, ele precisa que eu comande, que eu o movimente. Eu sou o motor do meu braço, sou eu que movo ele, entendeu? É pela minha vontade que o braço se move. Por que o universo não é, por exemplo, tudo parado? Precisa de um gatilho, precisa de um motor.
de algo que faça a coisa se movimentar. Então, assim, por que a semente se transforma em ato? Por que a semente se transforma em árvore? Por que a semente não fica lá só a semente? O que faz a semente se mexer? Qual é o gatilho que transforma a semente em árvore? A semente, ela tem a potência. É potência, né? É possível que ela se transforme em árvore. Mas o que faz esse possível acontecer, se realizar, se concretizar? O que move o mundo, então, é Deus. E qual é a questão? É que para semente virar árvore, para a potência dela se realizar, porque ela pode acontecer, ela precisa de um gatilho. E aí você vê, mas para existir semente, tem que ter um gatilho, tem que ter uma árvore que produza frutos, né? E esse fruto com a semente lá dentro apodreça e tal. Então também tem um gatilho da semente. E aí você vai voltando. Uma coisa, pelo menos, tem que ter se movimentado por causa própria. Sem que nada seja o gatilho dela. A coisa que tem que ter decidido, vou me mexer, vou fazer o que eu quiser. Deus é essa coisa. Deus, então, é a coisa que pôs início ao movimento sem que nada tivesse mexido nele, sem que nada tivesse empurrado ele. Ok. Ih, virou 2 folhas. Vou voltar ao PowerPoint. Vocês tomaram um spoiler, meu povo, do próximo slide. Segunda prova da existência de Deus é muito parecida com a primeira. A segunda prova, São Tomás de Aquino vai dizer que Deus é a primeira causa incausada. Tudo que a gente possa pensar tem uma causa. Por que chove? Porque as gotículas se acumularam. É a condensação da água que causa a chuva. Toda causa, então, tem também um efeito. Quando as gotículas se acumulam, isso tem o efeito de pesar e cair. Isso tem o efeito da chuva. Então, se você for voltando... mas o que causou a água? A ligação entre o oxigênio e o hidrogênio. Mas o que causou o átomo e tal? O que causa, tá? Até você ter que chegar em alguma coisa que foi a primeira causa, que é o que inicia isso tudo. Isso que inicia isso tudo, para São Tomás de Aquino, é Deus. Deus, então, não é explicado, não é causado por nada. Ele é causa de si mesmo. Ele que criou a si mesmo. Causa de si. Deus é explicado pela sua própria natureza. A chuva, o que explica a chuva? Qual que é a causa da chuva? A condensação das águas. Deus não tem nada anterior que causou ele. Deus não tem nada cuja ele seja o efeito. Então ele é o efeito de si mesmo. Ele criou, ele causou a si mesmo. Ele é explicado por si mesmo. Porque ele quis. Não é explicado por uma coisa que aconteceu antes. Então essa é a segunda prova da existência de Deus. Que Deus começa essa sequência. Não tem nada que cause ele. Beleza. A terceira prova é dizer que... Tomás de Aquino vai dizer que Deus é o único ente necessário. O que quer dizer único ente necessário? Olha, lembra lá quando estudou pré-socráticos a questão da arqué? Arqué é a mesma coisa que origem e fundamento. Então, arqué, tipo assim, é fundamento no sentido de aquilo que sustenta. Se você tirar aquilo, tudo acaba. Se você tirar aquela coisa, o mundo não se sustenta mais. Se acabar, por exemplo, o oxigênio, a vida humana não se sustenta mais. A arqué, o fundamento, é o que sustenta toda a existência. Então, assim, se você tirar tudo ruim, tudo acaba. O resto é tudo contingente. Vocês conseguem imaginar uma vida sem aula presencial, só com aula pelo telefone, só com aula pela internet? Vocês conseguem imaginar uma vida sem o professor de filosofia? Ia ser uma vida mais triste? Ia ser uma vida diferente? Ia. Mas a vida não ia acabar. Se nunca tivesse nascido nenhum ser humano no universo,
A vida ia ser muito diferente? Ia, mas os planetas iam continuar existindo por aí. Então o ser humano não é necessário. O ser humano é contingente, ele é supérfluo. Ele podia ou não existir. O que é necessário é aquilo que sem existir tudo ia acabar, tudo ia ruir. É necessário para que o universo exista a existência de Deus. Por quê? Porque sem Deus não ia ter o universo começado, nada ia fazer o universo, nada ia ser a causa incausada. Então não ia dar início, nada ia ser criado, por exemplo. Que ia ficar tudo esperando algo para causar. Então, por exemplo, o ser humano podia ou não existir, a aula de filosofia podia ou não existir, o oxigênio podia ou não existir. A vida ia ser muito diferente, a gente sabe. A gente ia respirar outro elemento, então a gente ia ser tipo peixe. Mas enfim, podia ou não existir. A única coisa que não podia ou não existir, que tinha que existir de qualquer jeito, é a causa incausada. É aquilo que não precisou de nada para existir, que é Deus. Ok. Quarto argumento, meu povo. São 5, mas já parecem 10.000, né? Quarto argumento. Deus é o ente maximamente perfeito. Isso aí ele está fazendo uma homenagem ao nosso brother Anselmo lá de trás. Porque aquele argumento do Anselmo, Deus é o maior ser sobre o qual eu posso pensar, é muito bolado. Muito bolado. Porque se eu estou pensando num troço ficcional, eu não estou pensando no troço mais bolado que eu posso pensar. O troço mais bolado que eu posso pensar é um troço que exista. Então, isso aqui é uma homenagem para o brother Anselmo, que o Tomás de Aquino faz. Porque é muito difícil de negar o argumento do brother Anselmo, e também porque para o Tomás de Aquino, ele está dizendo também que tudo vai de um mínimo de perfeição a um máximo de perfeição. Tem uma determinada hierarquia. Então aquilo que existe é mais perfeito, é mais bolado do que aquilo que não existe. Isso para o Tomás de Aquino. Beleza. Continuemos com o último, meu povo, o último argumento da existência de Deus. Deus governa o mundo. Esse argumento do Tomás é meu preferido, porque eu acho ele o mais legal, sem sacanagem. E ele é mais fácil de entender também. Deus governa o mundo. Como assim? As coisas sem inteligência ou sem livre-arbítrio precisam de algo que decida por elas o que elas vão fazer. Com isso, Tomás de Aquino resolve aquele problema do porco lá em cima, que não tinha livre-arbítrio para escolher entre a água e a comida. O porco lá da escola de Salamanca, ele não tinha livre-arbítrio para escolher entre a água e a comida. Então o que acontece para o porco não morrer? Que nem os salamanqueses lá, os salamancões achavam, Deus escolhe por ele, já que ele não tem livre-arbítrio. É nesse sentido que Deus governa o mundo. Deus governa o porco lá. Outro exemplo bom como é que o leucócito, o glóbulo branco, sabe o que ele tem que fazer se ele não tem inteligência ou livre-arbítrio? Pro Tomás de Aquino, o leucócito sabe o que fazer porque Deus governa o mundo, que Deus escolhe por ele. Então, aquilo que não tem consciência do que está fazendo, que não é que nem a gente que tem inteligência, que tem livre-arbítrio, que pode escolher, aquilo que não tem consciência do que está fazendo é porque Deus escolhe por ele, na realidade. Então, o porco não morre de fome, lá no início. Tomás de Aquino, palmas, criou porco, teve que criar uma solução, que ele viu que o porco não morria. E, meu povo, por hoje é isso. Próxima aula a gente vai ter o quê? Renascimento. Renascimento do quê? O que nasceu e renasceu? Não sei, a cultura grega, talvez? Não sei, vamos ver. Muito vem do árabe. Lá do contato que aqueles italianos tudo tinha com os árabes na Rota da Seda, com os chineses. Aliás, o que no OBS, vocês sabiam que essa coisa de italiano espalhando vírus pelo mundo não é coisa nova? Quarentena vem do italiano. A peste negra foi espalhada pelos italianos, a peste bubônica. Porque peste negra pode ser racista, meu povo. Não custa nada não ofender ninguém, não custa nada ser uma pessoa tranquilona. Se a pessoa se sente ofendida, a gente não deve falar mesmo não, pô. Porque não é a gente que escolhe, é a pessoa que sabe que se sentiu ofendida. Então a peste bubônica foi espalhada pelos italianos também. Então a gente vai ver o Renascimento, que é uma parada que rolou na Itália.
A gente vai ver Maquiavel, que era um cara muito bolado, muito maquiavélico. Não exatamente mal. Na verdade, para além do bem e do mal, talvez. Mas é isso. Fiquem ligados. Quarentenadinhos e quarentenadinhas. Assistam a aula para ter alguma coisa para fazer, para não surtarem, para surtarem ou então na filosofia. E para vocês? A gente tem livre-arbítrio? A gente pode escolher algo? Ou já está tudo determinado? A gente é determinado pelos nossos instintos biológicos? Fome, amor, pela química, serotonina e tal? Ou a gente tem livre-arbítrio? Muito mais dúvidas, vocês viram que o buraco é muito mais embaixo. A gente precisa conhecer para ser verdade? A gente precisa saber explicar ou dá para crer sem ser verdade? Crescer sem verdade, sem saber se é verdade, é melhor ou pior? Tudo isso a gente viu hoje. Dúvidas, sugestões, me chamar de vacilão, só deixar aí nos comentários lá embaixo, lá no Google Classroom. Beijão, quarentenadinhos. Até a próxima.